E aí galera, como é que tá vocês? Tudo bem? Railson Ribeiro aqui mais uma vez e nesse vídeo de hoje eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho e falar sobre a guerra na Ucrânia, né? A gente sabe que já tem alguns dias que ela vem se acontecendo, a coisa não tá brincadeira de fato. Muita gente especulando se vai ter a terceira guerra mundial, se não vai, outros dizendo que a culpa é da Rússia, outros dizendo que a culpa é dos Estados Unidos, outro fala que é da OTAN, outro que a própria Ucrânia é a culpada. Eu tenho o meu ponto de vista, cada um tem os seus, eu tenho o meu baseado em tudo que eu venho estudando, venho analisando ao longo de todos esses anos, que a gente sabe que é uma situação que se remete já a muitos anos mesmo. 2014 teve invasão russa da Ucrânia e demais situações e tal. Mas o ponto que eu quero comentar aqui hoje não é bem sobre essa invasão, não é bem sobre a guerra, o que está acontecendo, quem é o culpado, quem deixou de ser o culpado, mas falar sobre como isso está afetando o mercado de uma maneira gráfica, não de uma maneira fundamentalista, até porque eu não sou fundamentalista, né? Eu sou um operador de análise gráfica. Para quem não sabe, rapidamente falando, operador de análise gráfica é aquele que trabalha com gráficos, com tela. A gente olha o gráfico e sabe para onde é que o preço vai com base nas informações que nós temos naquele gráfico, naquele momento. Já o operador fundamentalista, ele analisa as notícias, abre calendário econômico, analisa justamente essas situações de guerra, quem está certo, quem está errado, sanções que vão ser aplicadas, o que vai acontecer. Qual é o melhor? Não existe melhor. Existe uma questão de qual você se adapta melhor. Eu me adapto melhor à análise gráfica, a maior parte das pessoas se adaptam bem à análise gráfica. Mas tem gente que quer ser fundamentalista, não tem problema, os dois ganham dinheiro muito bem. Então hoje eu vou falar minha visão sobre o mercado no sentido de análise gráfica. O que é que está se acontecendo e o que é que eu estou vendo nesses dias com com essa guerra acontecendo lá na Ucrânia, né? Que a Rússia invadiu. Foi quem atacou primeiro e a Ucrânia se defendendo e assim por diante. Vamos para o gráfico que a gente vai falar aqui olhando para a tela para compreender isso melhor. Vamos nessa? Então, né? Aqui no gráfico a gente tem nessa tela aqui a BMF, a Bovespa. E na Bovespa a gente pode ver aqui como é que o mercado se encontra esses dias, ok? A gente tem um mercado em alta, né? Em ascensão. Mercado esse que vem tendo as suas altas aí, vem subindo um pouquinho. E isso tá se passando direto, né? E aqui a gente tem um cenário muito interessante. O mercado esses dias ele vem tendo uma alta, apesar do que vem se acontecendo aí ao longo desses dias, ao longo dessas datas, né? Mas o que é que a gente tem sentido diretamente? Eu, Railson, tenho sentido diretamente com os ocorridos na Ucrânia. O mercado está mais volátil. Ah, isso, você acha bom essa volatilidade? Sim e não. A gente que é day trader, que é scalper, que opera em curtos prazos, nós precisamos de volatilidade. Mas qual o problema dessa volatilidade? Às vezes o mercado está sem direção. O mercado fica, por exemplo, o que aconteceu aqui, ó, nesse cenário aqui, ó, entre as 10h15 e 12h40. Olha isso aqui, o mercado vai, volta, fica lateralizado. Tá com movimentação? Tá, porque essa lateralização dela aqui tem 430 pontos. Isso é uma queda em menos de uma hora, então dá para operar bem. Mas o mercado não está definido. E isso aqui é complicado, porque se você investe numa alta e o mercado cai, você é estopado. Se você investe numa baixa, o mercado sobe nesse momento aqui, você é estopado de um jeito que toma prejuízo. Então, o que graficamente a gente está sentindo aqui na Bovespa é basicamente esse cenário de volatilidade sem direção. O preço ele está subindo, ele está descendo, ele vai para um lado, vai para o outro, mas não está tomando uma direção definitiva de vou subir, vou cair, vou para um lado. Não, ele não está tomando esse direcionamento. Esse que é o problema, né? Então a gente está sentindo isso, mas apesar de tudo a gente consegue sim operar e ganhar, porque tem vários momentos que nem esse agora aqui, ó, que o preço rompeu e caiu de vez, que nem esse daqui no início do dia que o preço rompeu e subiu de vez. Então a gente consegue sim encontrar cenários, mas a gente tem que ter convicção, tem que ter certeza que o mercado não está para brincadeira nesse momento,
que o mercado mais do que nunca está muito volátil, está às vezes sem direção, ficando lateralizado. Então é isso que a gente está sentindo na gráfica aqui na Bovespa, né? É isso que está se passando. Apesar da tendência majoritariamente ser de alta, né? Como a gente pode ver aqui, isso é claro. Mas a gente ainda está sentindo uma tremenda volatilidade. No Forex, bora olhar o gráfico do Forex agora. Aqui no gráfico do Forex a gente pode ver o seguinte. Euro-dólar, por exemplo, deixa eu vir para o gráfico de 1 hora do euro-dólar. Olha isso aqui, ó. No dia 28, né, que foi ali quando estava mais ou menos começando, né, a crise estava chegando, a gente teve um gap, né, e olha esse gap que a gente teve de 1.400 pontos no euro-dólar. Isso é surreal, velho. Isso é surreal. Muito tempo que os mercados não tinham um gap tão grande desse. Então, lá, os mercados internacionais sentiram muito. Obviamente, né, o euro sentiu porque a questão foi ali na Europa e acaba atingindo, com certeza seria muito pior. E a gente tem essa questão se passando. O mercado em si, lá fora, não está tendo tanta turbulência, ele está mais direcional. Repara que o euro-dólar aqui, nessa prazo, o que foi que aconteceu aqui com ele? Ele deu essa queda, tentou recuperar, mas ele não ficou. Ah, eu vou, não vou, não. Eu vou e já foi. Subiu, se mandou. Depois caiu de vez e vem caindo. Aqui ele meio que deu uma lateralizada, mas é normal. O mercado ele lateraliza, acontece, né? E agora já está caindo de novo. Então lá fora o mercado está menos turbulento, vamos dizer assim, do que cá dentro no mercado nacional na Bovespa, né? O mercado está tomando uma certa direção a mais. No dólar iene aqui a gente pode ver a mesma coisa, o mercado está em alta. A gente teve um gap, depois do gap teve uma queda, o mercado caiu, tentou recuperar, fez outra queda e agora está subindo, né? E tome alta aí para dentro. Então o mercado cá fora, apesar de estar sentindo, ter tomado uns baques, mas ele não está tão turbulento quanto o mercado nacional, quanto a Bovespa. O que é que a gente vê com isso? Que o mercado, ele tá meio que ele tá digerindo tudo isso que está acontecendo. O gráfico tá conseguindo digerir tudo. E faz o que então, Railson? O que é que você está fazendo? Eu estou operando, só estou tendo mais cautela. Se eu arrisco 1% por operação, agora eu estou arriscando meio. Se eu estava arriscando meio, arrisco 0,25. Entende? Eu estou reduzido pela metade, com mais cautela, mais pé no chão, analisando 2, 3 vezes mais antes de abrir uma operação e verificando, será que essa movimentação está sendo influenciada por conta dos problemas lá da guerra? Ou esse problema que está acontecendo é normal do mercado, essa volatilidade? Então eu estou fazendo essas análises e com base nisso é que eu estou seguindo as operações, mas que a questão da guerra está impactando, tá, de fato está impactando no mercado. A gente pode sentir, inclusive, deixa eu abrir o ouro aqui para vocês poderem ver. Esse é o cenário que a gente tem do ouro. O ouro aqui, naquele mesmo dia 28, a gente teve ele abrindo com um gap de 2.800, chegou a 4.000 na mesma hora e voltou a dar uma queda. O ouro era para ter valorizado frente a esse cenário, valorizou, com certeza. Porém, ele continua lateralizado nesse momento. Repara como o ouro lateralizou. Ele chegou cá em cima até, bora lá, até quase 2.000, quase 2.000 dólares uma onça Troy. E rapidamente teve uma queda de quase 10.000 pontos, né? Caindo para 1.800 e uma fraçãozinha. Agora o ouro está lateralizado, então aquela coisa, a gente tem que ter muito cuidado, muito pé no chão, muita cautela na hora de fazer as operações. Então é isso, galera. O que eu tenho para falar para vocês a respeito do mercado, a questão do impacto da guerra que a gente está tendo ali, Rússia e Ucrânia, é essa. O mercado está muito volátil, está muito turbulento, mas está dando para operar. Eu mesmo estou fazendo as operações normalmente. Só fiz tomar algumas cautelas na questão de gerenciamento de conta. Eu estou arriscando metade do que eu arriscava. Como assim, Raio? Traz para a prática. Na prática, se você arrisca 100 dólares por operação, 100 reais por operação, arrisque 50. Por quê? O mercado está com mais risco, isso é óbvio. A gente nunca sabe quando essa tensão de guerra pode escalonar e pegar a gente de surpresa. Porque, por exemplo, se a guerra ficou mais forte agora, soltaram uma bomba, por exemplo, que destruiu a sede parlamentar, a sede do governo da Ucrânia, agora
a gente só vai saber daqui a 15, 20 minutos. Então, se você pegou uma operação agora, você vai ser pego de surpresa daqui a 20 minutos, que é quando o mercado vai impactar. Então, para não ter essa surpresa e tomar um prejuízo grande, diminua um pouco o seu risco nesse momento. É o que eu estou fazendo, é o que eu recomendo você fazer, compreende? Mexer nessa questão do risco somente para ficar mais seguro e depois disso é operar normalmente. Não precisa se preocupar tanto nesse sentido se você é um day trader. Agora, se você é um operador de longo prazo, aí deve se preocupar. Porque no longo prazo a gente está tendo alguns problemas. Aqui no Brasil mesmo a gente tem várias ações que despencaram, várias ações que caíram, a gente tem ações que já estão se recuperando. Então a gente tem esses cenários todos aí que devem ser analisados, né? Basicamente é isso, galera. Essa é a minha opinião sobre o impacto da guerra na Ucrânia nos mercados nacionais e internacionais. Nos vemos nos próximos vídeos. Qualquer dúvida, coloca no comentário. Tamo aí para responder, para tirar sua dúvida. Tamo junto, um grande abraço e boas operações.